Aleluias, glórias a Ti, Senhor. Bom, já dei boa noite, né? Amados, pega a tua Bíblia. Hoje nós temos uma palavra de Deus. Eu nem sei por que Deus me deu essa palavra, mas Ele sabe. Abra lá no livro de Lucas, capítulo 5. Aleluias. Aleluias, glórias a Ti, Senhor. Lucas 15. Lucas 15. Aleluias. Versículo 11. Oh, Deus poderoso, Deus altíssimo. Lucas 15, versículo 11. Aleluias. Amém? Então vamos ler lá. Só o versículo 18, que diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Aleluias. Fecha teus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui a tua palavra, Deus, eis aqui a tua igreja, o teu povo. Pai, tu és o Deus que nos conhece, Deus, no íntimo do nosso ser. Pai, tu és o Deus que nos sonda, Deus, tu és o Deus que nos vê. Pai, a tua palavra diz que o crisol é para a prata, Deus, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova corações. Pai, eis-nos aqui nessa noite, Deus, fala ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha falar, Deus, que teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, nessa noite. Eu te louvo, Deus, e te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Pai. E apresento, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a tua igreja nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar? Eu falando para Deus que eu não sei por que Ele queria que eu trouxesse hoje a palavra do filho pródigo. Mas Deus conhece o nosso coração. Então a palavra de Deus hoje é com o meu pai. Esta parábola do filho pródigo que Deus me deu, mas Ele não está falando só para o filho pródigo. O que é o filho pródigo? O filho pródigo é aquele que não sabe usar as coisas com controle, ele é descontrolado, ele se excede nas coisas, gasta tudo que tem e depois ele não sabe como ele se sustentar, como ele se cuidar. Ele precisa do colo do pai, ele precisa de um lugar. E aqui Deus, Ele me deu essa palavra, não falando dos gastos do filho pródigo, mas contando a história desse filho pródigo. E Ele não está falando só filho pródigo como aquele que se perdeu e saiu da presença de Deus e que está voltando. A palavra que Ele está dando é para nós, igreja, que muitas vezes estamos na presença dEle, mas estamos agindo como filho pródigo. Estamos na presença dEle, mas muitas vezes nós estamos agindo como se não conhecesse o nosso Pai. Como se não conhecesse o Pai que nós temos. Então a palavra de Deus não é só para aquele que estava desviado, para aquele que está voltando, mas para aquele que está na presença de Deus e não conhece o seu Deus. Amém? Então aqui ele conta a história do rapaz. Ali no comecinho diz que um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me tudo o que é meu. Ele diz ali no versículo 12. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua
e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos da terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e direi: pequei contra ti, e pequei contra os céus. Aleluias. Amados, esse filho, ele chegou para o pai, né? Estava ali na casa, tinha de tudo, uma casa rica, fazendas, ele tinha bens, e de repente ele chega para o pai e diz assim: me dá a minha parte. Eu quero a minha herança. E a herança naquela época você só recebia se alguém falecesse, né? Se o pai falecesse ou aquela pessoa que tinha a riqueza falecesse, era passada essa herança. Mas ali diz que ele veio, pediu, quando ele pegou tudo, né, que o pai repartiu, ele já tinha essa intenção ele tem, e vai para uma terra distante, né? Vai para bem longe do pai. Ele já tinha segundas intenções, né? Então aqui nós tiramos alguns ensinamentos dessa parábola. Quando Deus diz que não é para os desviados, mas é para aqueles que estão na igreja vivendo como desviados. A parábola, ele traz alguns ensinamentos para nós com esse filho pródigo. Então a parábola do filho pródigo está nos ensinando o perigo. O homem, aquele rapaz tinha riquezas, ele tinha tudo que era do pai, era dele. Mas ele resolveu pedir, ele não quis esperar o tempo certo para ele receber aquela bênção. Ele pediu antes, porque ele queria as bênçãos dele rápido. E ele não teve paciência, não esperou o tempo de Deus para ele receber. Ele não esperou o momento certo de Deus abençoar ele. Porque ele sabia, porque ele achava que ele já estava pronto. Tem alguém ansioso aí pedindo bênção para o Senhor? Deus me dá a bênção que eu estou pedindo e o Senhor não me dá, e está clamando, e está pedindo, e está achando que está demorando? Deus, Ele sabe o momento certo de abençoar eu e abençoar você. Ele sabe, Ele diz que Ele prepara as bênçãos para nós. Nós temos bênção, mas Ele tem um momento pronto para receber a bênção. E aquele filho pródigo, ele está nos ensinando sobre a paciência. Ele está nos ensinando a esperar no Senhor, porque ele não teve essa paciência. Ele achou que ele estava pronto. Eu vou pedir para o meu pai, eu acho que já estava na mente dele. Quando ele me der a parte, eu vazo, né? E o pai não questionou. O pai chegou ali, repartiu a fazenda, repartiu o que tinha que repartir, a herança, e deu para ele. E ele, perna para quem te quero, né? Bateu em retirada. Estava com o bolso cheio de dinheiro. Então, Deus, nessa passagem, Ele mostra para nós que a nossa bênção, Ele tem um tempo. A nossa bênção, para chegar na nossa mão, Ele tem um processo. A nossa bênção, Deus, Ele começa a olhar para mim e para você, para saber se nós estamos prontos para receber essa bênção. E Ele achou que ele estava pronto, mas ele ainda não estava pronto. Davi, amados, quando Deus chamou, isso aqui eu fazendo ali, lembra de Davi. Quando Deus chamou Davi, ungiu ele rei, né? Mandou chamar lá do campo, lá das ovelhas, e ungiu ele rei de Israel.
E o que ele fez com Davi? Voltou lá para o campo. Ele ungiu, mas a unção não queria dizer que ele já estava pronto para reinar. Então, ele precisava de um processo para Deus confiar nele, de entregar aquilo que Deus estava colocando na vida dele. E Davi, ele veio, recebeu a unção, poderia dizer, agora eu sou o rei, agora eu sou o cara, agora eu vou me assentar no trono. Não, recebeu a unção perante todos os irmãos dele e correu lá para o campo, cuidar das ovelhas. Para chegar até o trono, Davi, ele tinha que enfrentar grandes batalhas. Então, ele tinha que passar por processos. Nós precisamos esperar o momento certo. Davi, ele teve que esperar. E olha o processo dele. O último processo, ele veio passando por guerras, lutou com um leão, lutou. Davi, quando ele foi para subir, para receber o trono, mesmo passando por lutas, ele teve que lutar com o gigante. E o gigante foi o divisor de águas de Davi, para mostrar que Davi estava preparado para o trono. Então, Deus, ele quer nos abençoar, ele tem bênção para nós, mas primeiro ele quer nos trabalhar. E às vezes ele está não preparando a bênção para nós, mas preparando nós para receber a bênção. Preparando nós para chegar no lugar adequado. O que nós temos que fazer? Confiar nesse Deus. O momento certo não quer dizer que Deus está preparando para nós essa bênção. Às vezes diz, minha bênção está chegando. Não, mas às vezes você precisa de um processinho aí. Que se você pegar a bênção, você vai acabar com a bênção. O que aconteceu com aquele filho? Ele pediu, o pai deu, e o que ele fez? Saiu correndo gastar tudo. Gastou dissolutamente, ficou sem nada, a ponto de ficar passando fome. Sabe quando você quer um dinheiro e diz, eu estou orando porque saiu um dinheiro aí que eu estou precisando. Como eu preciso desse dinheiro, e o dinheiro vem, quando ele vem, você já gastou tudo. Quando você sabe que um dinheiro vem, você já vai fazer compra, já vai fazer conta, porque vai chegar aquele dinheiro e você vai pagar. Então, Deus, ele está nos ensinando que nós temos que esperar ele nos tratar, ele nos preparar para colocar bênção nas nossas mãos. Em Isaías 40:31 diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão, porque está esperando em Deus. Então aqui ele está falando para nós, como filhos de Deus. Será que a gente está posicionado como filho de Deus, ou a gente está questionando Deus? Questionando Deus porque nossas bênçãos não chegam. Abacuque diz assim: ainda que a visão demore, espere, porque vai acontecer. Aleluias. Talvez você pense que já está preparado. Tem gente que já acha que já está preparado para receber. Pastora, eu quero receber, eu já estou preparado. Eu falei para Deus hoje, Deus, eu já estou preparado. Eu acho que estou, tenho certeza que estou. E se não tiver, o Senhor me diga que eu vou mudar. Porque a gente chega assim, em Deus. Deus, eu já estou pronta para receber minha bênção. Pode me dar que eu vou ser. Se o Senhor me der aquele dinheiro que eu estou esperando, eu vou dar uma oferta na igreja. Se o Senhor me der essa bênção, eu vou ser a pessoa mais fiel na igreja. Nós começamos a fazer jogada com Deus. Nós começamos a prometer para Deus coisa que Deus sabe que a gente não vai cumprir. Mas a gente começa a fazer jogo com Deus. E Ele diz, você tem que esperar, porque eu sei o tempo de te abençoar. O filho pródigo, ele comete um erro, ou de querer receber a bênção, antes receber a bênção no tempo dele. Ele chegou, eu vou esperar meu pai morrer, nada. Vou esperar, sei lá com quantos anos meu pai vai morrer. Eu quero é meu dinheiro, eu quero a minha parte. E ele, o pai questionou, não.
pai falou: se quer, está aí. Você quer essa bênção? Está aí. Ele recebeu. E tudo isso, e ali muitas pessoas pregam assim que o filho pródigo, ele queria bens, ele queria dinheiro, ele queria... Gente, ele não queria isso. Porque ele era rico, ele tinha fazenda, ele tinha servos, ele tinha riquezas, ele tinha tudo. O que esse filho queria que ele veio pedir? Sabe o que ele queria? Ele queria que o controle fosse dele. Ele tinha tudo isso, mas ele sabia que tinha um processo, tinha que esperar. Mas ele queria ter o controle daquilo que era dele. Ele queria ele colocar as mãos, ele queria ele não ficar ele ficar no domínio. Quando Deus está no controle, a nossa bênção, e Ele vai liberando conforme o nosso amadurecimento, a bênção ela vem e vem para ficar, e vem fortalecida. Agora, quando nós queremos do nosso jeito, Deus vai te dar do teu jeito. Mas depois não adianta você ficar chorando para Deus, né? Porque é um processo. Nós temos um Deus que está no controle de nossas vidas. Você vai querer tomar esse controle das mãos dele? Gente, tem coisas que a gente tira da mão de Deus. Tem coisas que a gente não consegue esperar o processo. E Deus, Ele quer cuidar de mim, Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da tua família, da tua casa, da tua saúde, das tuas coisas. Ele quer simplesmente que você confie que Ele está cuidando. O filho pródigo, ele diz: me dá a porção dos bens que me pertence. E o pai deu. Ele estava pronto, gente. Ele pegou e a primeira coisa que ele fez foi para bem longe do pai. Acho que o pai nem sabia o que ele ia fazer. Foi para bem longe. E ali diz que ele gastou tudo, dissolutamente. Gastou com bebida, gastou com mulheres, gastou com prostituição. Ele gastou imediatamente. Porque ele começou, ele recebeu aquela herança, porque ele queria o controle. E ele começou a abusar do poder. Ele começou a cometer erros. Ele começou a gastar da maneira dele. Porque se ele pedisse para o pai não ia dar. E se ele estivesse perto do pai, ele não podia fazer o que ele queria. Então ele tinha que estar longe. Então ele não soube gerenciar o poder que Deus tinha, que o pai tinha colocado na mão dele. Como você tem cuidado daquilo que Deus tem colocado na tua mão? Como você tem cuidado? Deus tem te dado família, Deus tem te dado dinheiro, Deus tem te dado salário, Deus tem te dado paz, Deus tem te dado trabalho. Como que você tem gerenciado isso? Você tem cuidado da maneira que Deus quer? Você tem tido mordomia naquilo que Deus colocou na tua mão? Você tem cuidado do teu tempo? Será que você tem cuidado? Como que está teu tempo com Deus? Será que Deus pode confiar em você coisas grandes na tua mão? Será que você está pronto para receber coisas grandes dele? E às vezes a gente diz: Deus, por que o Senhor não me dá aquela bênção que eu estou pedindo? Ele diz: porque você não está pronto ainda para mim confiar de entregar na tua mão. Se a gente começar lá pelo tempo, nós temos um tempo com Deus. Deus, Ele dá 24 horas por dia. 8 horas é para você trabalhar. Tá? Queira ou não queira, você que não trabalha fora, você trabalha na casa, mas 8 horas é para você trabalhar. 8 horas é para você dormir, para ter um sono, uma vida saudável. E 8 horas é para você dedicar para o Senhor. O que você tem feito com as 8 horas? Tem gente que não achou essas 8 horas ainda sobrando no seu tempo. Alguém achou essas 8 horas sobrando no seu tempo? 8 horas para dormir. Quem dorme 8 horas? Tem gente que dorme até mais que 8 horas, né?
Se eu perguntar, quem dorme mais que 8 horas? Ó, quantas mãos levantando. Quem dorme mais que 8 horas? E ainda levanta caindo de sono. Quem trabalha mais que 8 horas? Está cheio de gente que trabalha mais que 8 horas. E quanto tempo? Onde estão essas 8 horas que é do Senhor? Onde estão essas 8 horas que é do Senhor? Você tem conseguido dar dessas 8 horas o tempo devido para o Senhor? Pelo menos 2 horas, o dízimo das nossas 24 horas, pelo menos 2 horas e 40 minutos na presença do Senhor durante o dia. Você tem conseguido? Você diz assim, não dá tempo. Eu oro meia hora. Eu oro 1 hora. Não dá tempo. E Deus, Ele está perguntando, você está pronto para receber as minhas bênçãos se você não consegue nem ter um tempo comigo? E quer que eu te coloque bênçãos grandes na tua mão? Será que Ele pode te abençoar e você continuar assim ainda sóbrio na presença dEle, sem mudanças, mudar? Será que Ele pode? Se Ele te der um trabalho, conforme o trabalho que Ele dá para nós, a gente diz assim, a gente busca em oração, e Ele dá um trabalho. Agora eu não posso mais ir para a casa de Deus, não posso mais, porque não dá tempo. É muito corre. Daí você pede um carro, Ele te dá um carro. Gente, mas eu não vou sujar meu carro hoje com chuva, tirar meu carro, encher de barro, ter que dar carona por irmão. Não dá. Será que se Deus te ungir, você vai se tornar arrogante na presença dEle? Quanta gente que pede bênção para o Senhor e o Senhor dá a bênção, faz igual o filho pródigo, desaparece. Deus dá uma família, pede filhos. Agora não posso mais estar lá, porque meu filho, ocupa todo o meu tempo. E Deus diz assim, será que se eu te abençoar, você consegue não se tornar arrogante comigo? Você consegue deixar um tempo para mim? Deus, Ele não quer que você se torne embriagado com o teu sucesso. Quando a gente começa a receber as coisas de Deus, Deus, agora eu não tenho mais tempo. Agora eu tenho um comércio, é um corre. Não dá mais, Deus. Diminui a hora com Deus. Precisa levantar mais cedo. Deus, agora eu vou orar à tarde, vou orar à noite. E Deus está dizendo, será que eu posso te abençoar e ter você fiel comigo? Você vai se tornar intoxicado com as bênçãos que eu vou te dar. Deus tem bênção sobrenatural para derramar na nossa vida. Mas Ele diz, eu posso te dar? Se Ele te der um comércio, como que você vai fazer? Não, agora eu tenho que trabalhar até as 8 horas. Não posso fechar porque está rendendo dinheiro e eu não posso fechar. E Deus diz assim, eu quero te abençoar. Quanto mais Deus nos eleva, quanto mais Deus dá bênção para nós, quanto mais Deus nos levanta, Ele diz, mais nós temos que buscar Ele. Mas nós temos que adorar Ele. Ele diz assim, porque quanto mais para aquele que muito é dado, não é só de ministério, muito também é requerido. Deus te dá, Ele diz, o quanto você vai me dar? O quanto você vai fazer? Então, amados, nós estamos buscando em Deus, como o filho pródigo. Ele diz assim, não é para o filho que está desviado, porque esse filho estava dentro da casa do pai. E estava pedindo as coisas para o pai. E Deus está falando para aqueles filhos que estão dentro da casa dele. E que estão pedindo, que estão buscando, mas que não têm conseguido se posicionar em Deus. E Ele diz assim, olhos pode ver. Acima da compreensão humana, eu quero te levantar de maneira poderosa, quero te usar com poder, quero te encher de unção, mas eu não quero que você saia do teu foco. Eu não quero que você saia do teu foco. O filho pródigo,
quando ele pegou aquele dinheiro, quando ele pegou aquela riqueza, quando ele pegou aquela bênção, ele perdeu o senso do propósito. Ele esqueceu para que ele foi chamado. Ele esqueceu o propósito dele. Então, Deus só dá poder e só dá unção para aqueles que entendem o propósito dele. Por que ele está te colocando em lugares altos? Ele quer que você entenda o porquê. Qual é o propósito de você estar nesse lugar? Você tem propósito? Você tem propósito diante de Deus? Ele diz assim, se você tem propósito e tem andado e tem usado o teu propósito, né, tem andado de acordo com a vontade dele no teu propósito, você vai ser abençoado. Porque Deus, ele honra aquele que é fiel. O filho pródigo perdeu a visão do propósito. Quando ele pegou, acabou o filho pródigo, acabou. Pegou o dinheiro, acabou com o dinheiro do pai. Né? Então Deus, ele diz assim, eu quero te levantar, mas eu quero que você fique conectado comigo. E o filho pródigo, ele pegou, ele saiu, ele gastou, e ali diz que depois ele está lá, teve que arrumar um trabalho, foi cuidar de porcos, e ele estava passando tanta fome que ele sentia vontade de comer a comida dos porcos. E quando ele estava ali, olhando para aquilo, para a comida dos porcos, gente, Deus é tão maravilhoso, que Ele fala com a gente, mesmo a gente sendo tão falho com Ele, Ele vai de encontro com nós. E ali aquele filho, quando ele olha e diz, na casa do meu pai, ele lembra, na casa do meu pai, até os empregados comem melhor. Né? Ele diz assim, levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai contra os céus e pequei contra ti. Sabe o que Deus está falando para nós? Que Ele quer que a gente se posicione com Ele. Ele quer que a gente tome posição de filho. Ele quer que a gente se posicione com Ele e saia dos lugares que a gente tem entrado e comece a se conectar com Ele. Ele diz que conforme com o que a gente estiver conectado, com o que você está se conectando fora da presença dEle, Ele não consegue te abençoar. E Deus diz assim que tem muita gente lá fora, aqui dentro, se conectando com o mundo lá fora. Servindo Deus em cima do muro. Um pé na igreja, outro pé lá fora. Vivendo duas vidas. E Deus diz assim, eu quero te abençoar. E Ele sabe que você tem pedido, mas você tem vivido duas vidas. E Deus diz assim, Ele quer que você se posicione, diga, Deus, chega dessa situação, chega dessa comida de porcos, chega dessa situação onde eu vim parar, chega desse lugar por onde eu tenho entrado, chega dessas conexões que eu tenho levado. Eu quero me levantar e ter contigo. E Deus, Ele diz assim, que muita gente pródigo. Muita gente está aqui dentro, envolvido, conectado com o mundo lá fora. E daí Deus não consegue se conectar. Aleluias. Deus diz assim que quando aquele homem, aquele filho olhou para aquela situação, e ele falou assim, eu vou me levantar. Ele começou a falar para ele mesmo, não, eu não vou ficar aqui, eu vou me levantar. E vou ter com o meu pai. Eu vou me posicionar. Quando você começa, meu amado, falar para você, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não quero mais essa situação. Quando você começa a falar para você, Deus começa a te levantar. Aleluias. Mas não adianta, hoje, acho que era hoje que eu estava comentando, que quando a pessoa não quer, não adianta você falar. Agora, quando você começa
falar para você: eu não quero essa vida para mim. Eu vou me levantar, eu vou me posicionar, eu vou sair do lugar que eu estou e vou ter com o meu Pai. Eu quero uma vida diferente. Deus começa a te moldar. Porque é você falando para você mesmo. Não adianta eu pregar aqui. Não adianta eu pregar para vocês e levar uma vida de qualquer jeito. Então, quando eu começo a falar para mim, Deus começa a me moldar. Esse filho pródigo, ele estava ali e ele falava: eu vou me levantar. Acho que ele olhava para ele, no meio dos porcos, sentindo vontade de comer aquela comida imunda. E ele olhava para ele e falava assim: não, eu vou me levantar. E eu vou ter com o meu Pai. Eu vou para a presença do meu Pai, porque eu quero me posicionar. Como que você está? Como que você está? Com o que você está conectado? Será que você está conectado só com Deus? É a pergunta de Deus para você hoje. Você está conectado só com Deus? Porque se você estiver conectado com Ele, a bênção vai fluir. Ele vai te transformar para essa bênção. Agora, se você estiver conectado com dois mundos, Ele diz: foge daí. Foge daí. Porque está no tempo de você se posicionar como filho de Deus. Está no tempo de você se posicionar, se levantar e dizer: eu vou me posicionar e eu vou ter com o meu Pai. Aleluias. A mulher, eu estava vendo ali nessa parte do filho, a mulher que tinha o fluxo de sangue. Ela pregava para ela mesma. Ela olhava para Jesus e falava assim: se eu tão somente sair daqui, me levantar e tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela estava pregando para ela estava falando para ela estava se fortalecendo ela mesma. Se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. O filho pródigo falava: eu vou me levantar e vou falar com meu pai. E o próprio Deus foi de encontro com ele. Então, o que Deus quer de você? Posição, meu amado. Quero que você se coloque de pé. Eu não sei que posição que você está. Eu não sei com o que você tem se conectado. Mas Deus, Ele quer mudar a tua história. Ele quer mostrar para você que Ele é um pai. E que Ele quer mudar a tua posição nele. E Ele quer que você se coloque como filho de Deus. Se coloque como aquele que quer correr para os braços do Pai. Como aquele que diz: Pai, eu preciso que o Senhor me limpe. Eu preciso que o Senhor me purifique. Aleluias. Fecha teus olhos, começa a falar